Não mude de igreja. Aqui é o seu lugar. Nós somos a única igreja em todo mundo, Fabiano. Em todo mundo as pessoas podem adorar Deus em espírito, mas em espírito e em verdade só na igreja católica com a presença da Eucaristia. Após a queda de Adão e Eva, o pecado afetou toda a humanidade. E nós podemos ver a manifestação das obras infrutíferas das trevas em nossa sociedade, como a lascívia, idolatria, avareza e tantos outros pecados que nos afastam de Deus. Durante um bom tempo, na história do cristianismo, apenas uma igreja era considerada a verdadeira igreja de Cristo, a Igreja Católica. E quando alguém questionava as doutrinas e ensinamentos do catolicismo, era considerado um herege. E o fim dessas pessoas, em muitas vezes, era a expulsão do meio eclesiástico ou até mesmo a morte. Durante a Idade Média, a Igreja Católica queria mostrar o seu poder político e religioso quando estabeleceu a Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. As pessoas acusadas de heresias eram interrogadas por membros do clero, podendo ser torturadas ou queimadas nas fogueiras. A Santa Inquisição foi estabelecida por dois principais motivos. O primeiro, a soberania do poder político católico. As pessoas que questionassem a fé católica eram consideradas hereges. E segundo, os católicos acreditavam estar libertando as almas dos hereges. Sendo assim, o corpo perecia, mas a alma considerada eterna estaria salva. Com essa justificativa, os católicos torturaram e mataram um grande número de pessoas. Mas algo extraordinário aconteceu. Martim Lutero deu início à Reforma Protestante, que alcançou milhares de pessoas. Inclusive, os monges do século XVI ficaram espantados com a propagação das 95 teses de Martinho Lutero. Depois de tudo isso, Lutero traduziu a Bíblia para o idioma alemão e muitas pessoas tiveram acesso às Escrituras. E aquela ideia de que a Bíblia pertencia apenas a um grupo específico foi desfeita com a tradução das Escrituras. A ideia de que a Igreja Católica é a única estabelecida por Deus aqui na Terra é algo que vem desde os primórdios do cristianismo. Mas nós sabemos muito bem que Deus não está limitado em salvar apenas algumas pessoas de uma certa denominação. A salvação de Jesus Cristo se expandiu por todo o mundo após a sua morte na cruz. Todos nós temos acesso à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E isso não tem nada a ver com placa de igreja. Esse pensamento de que só existe salvação na Igreja Católica, por incrível que pareça, ainda existe. E não somente isso. Algumas pessoas acreditam que a verdadeira adoração só pode ser alcançada por meio da presença da Eucaristia. Agora que eu já expliquei o contexto da Igreja Católica referente à salvação e doutrinas, eu queria mostrar a vocês um vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais, onde uma jovem diz que somente na Igreja Católica as pessoas podem adorar em espírito e em verdade com a presença da Eucaristia. E que no final dos tempos a Igreja Católica seria a única a permanecer na Terra e que muitas pessoas iriam entrar nela. Assim como aconteceu na época de Noé, quando a única chance para alguns era a arca. Ou seja, ela faz uma comparação da Arca de Noé com a Igreja Católica. A nossa intenção nesse vídeo não é denegrir a imagem dessa jovem. O que nós queremos é apenas tratar sobre esse assunto de uma forma bíblica. Então assista um trecho desse vídeo e depois vamos comentar um pouco mais sobre esse assunto. Não mude de igreja. Aqui é o seu lugar. Nós somos a única igreja em todo mundo, Fabiano. Em todo mundo as pessoas podem adorar Deus em espírito, mas em espírito e em verdade só na Igreja Católica com a presença da Eucaristia. Tem gente
gente que fala por aí: eu adoro Deus em espírito e em verdade. Não adora não, filho. Em espírito e em verdade, só na igreja católica com a Eucaristia. Agora lembra da palavra: eis que é chegada a hora que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Se aqui na igreja católica é onde nós podemos adorar Deus em espírito e em verdade, no final dos tempos, Deus acabou de me dar uma revelação agora. No final dos tempos, a barca de Noé será a igreja católica. E todo mundo vai ter que entrar dentro. Vai ter que entrar dentro, porque a palavra fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Vai, pra terminar, pra terminar, pra terminar. A primeira coisa que ela disse foi: não mude de igreja. Essa ideia me faz lembrar da época em que a Igreja Católica tinha esse mesmo pensamento. Aqueles que abandonavam o catolicismo eram considerados hereges ou rebeldes. Se você frequenta uma igreja que vive pregando sobre a teologia da prosperidade e também que prega heresias e vive praticando idolatria, saia de lá e procure uma igreja bíblica. Essa ideia de que a igreja A ou B é o seu lugar deve ser questionado a partir das doutrinas e ensinamentos das Escrituras. Ela disse que em todo o mundo a única igreja em que as pessoas adoram a Deus em espírito e em verdade é na Igreja Católica, com a presença da Eucaristia. Na Igreja Católica, a Eucaristia é o ápice da liturgia, ou seja, eles acreditam que o pão e o vinho é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Isso é conhecido como transubstanciação, significa a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo. E isso também vale para o vinho. Essa jovem defende essa ideia de que a Eucaristia é um diferencial na Igreja Católica, mas Jesus Cristo não pode ser limitado em um pão e em um vinho. Em João, no capítulo 4, do versículo 23 em diante, existe um diálogo entre Jesus Cristo e uma mulher samaritana sobre onde seria o verdadeiro local em que as pessoas deveriam adorar a Deus. E Jesus disse que não se tratava de um local específico, porque o Pai estava procurando aqueles que o adoravam em espírito e em verdade. Ou seja, não se tratava de um local. A sua igreja não é exclusiva. Dizer que somente na Igreja Católica existe a verdadeira adoração é uma mentira. Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E isso não envolve placa de igreja ou adoração por meio da presença da Eucaristia da Igreja Católica. Então, não se trata do local em que nós estamos adorando a Deus, mas sim de quem o adora, porque Deus sonda os corações e conhece o nosso interior, e Ele sabe quem está adorando em espírito e em verdade. Então, essa ideia está errada. Você pode adorar a Deus em sua igreja, na sua casa e no seu trabalho. Não é necessário a presença da Eucaristia para você adorar a Deus em espírito e em verdade. E por último, ela afirma que a Igreja Católica será a barca de Noé, ou melhor, a Arca de Noé, onde muitas pessoas buscariam refúgio no catolicismo no fim dos tempos, como se fosse o único lugar da Terra onde as pessoas poderiam adorar a Deus. E o pior de tudo é que ela disse que Deus deu uma revelação a ela sobre tudo isso. Nós sabemos muito bem que muitas seitas que surgiram por aí foi por causa de uma certa revelação que supostamente vinha de Deus. E muitas pessoas usam Deus como um pretexto para enganar as pessoas com mentiras e palavras suaves, atribuindo tudo aquilo a Deus. E em muitas vezes não é Deus falando, mas algumas pessoas acabam acreditando nessas revelações sem consultarem a Bíblia para verificar se todas essas coisas estão coerentes com a palavra de Deus. Ela também afirmou
que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ela usou uma passagem bíblica. Está muito nítido de que a intenção dela é afirmar que a Igreja Católica é essa igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. Mas existe um grande erro aí. A Igreja de Cristo não está limitada em 4 paredes. E não podemos privatizar a Igreja de Cristo como sendo nossa. Ou seja, somente na Batista, na Presbiteriana ou na Assembleia de Deus existe salvação. Não é bem assim que funciona. Todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, não por meio de Maria. Quando a Bíblia fala sobre igreja, é algo muito além daquilo que nós imaginamos. Eu não estou apoiando os desigrejados. Eu creio que as pessoas devem viver em comunhão e isso é essencial para o crescimento da igreja. Mas eu também creio que os missionários, os evangelistas que vivem pregando nos campos, também pertencem à Igreja de Cristo. E isso não tem nada a ver com placa de igreja. Quem crer e for batizado em nome de Jesus Cristo será salvo. E não estou falando aqui de ser batizado em denominação A ou B. Estamos falando aqui sobre crer no Filho de Deus e na mudança de nosso caráter através do Espírito Santo. Então, essa afirmação dessa jovem não tem base bíblica e muito menos coerência. Cuidado com essas pregações que vocês assistem por aí. Nem todas as pessoas que dizem ser de Deus são pessoas que pregam o verdadeiro evangelho genuíno. Então, fique alerta e tome muito cuidado com isso. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.